Muito boa tarde a todas e a todos. Queria dar-vos nota que hoje no Conselho de Ministros reunimos e apreciamos, discutimos e aprovamos o Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Quero, de resto, cumprimentar a Sra. Ministra e as Sras. Secretárias de Estado pelo trabalho que foi efetuado num tempo curto, mas com um grande alcance. Efetivamente, passaram 57 dias desde a tomada de posse do Governo e 47 dias desde a sua investidura parlamentar. Tínhamos assumido o compromisso de apresentar um programa de emergência, que é hoje um programa de emergência e transformação, já direi porquê, na área da saúde, nos primeiros 60 dias do exercício do nosso mandato. Cumprimos, mas o cumprimento do prazo é seguramente o menos importante naquilo que está em causa neste plano. Sabemos que o ponto de partida é um ponto de partida muito problemático. Há várias dificuldades e problemas acumulados ao longo dos últimos anos no Serviço Nacional de Saúde que têm provocado muitos constrangimentos no acesso à saúde dos cidadãos e têm, por isso mesmo, também provocado um aumento da desigualdade social, visto que todos os cidadãos que têm no Serviço Nacional de Saúde a única opção para poderem ter os respectivos tratamentos e cuidados de saúde, ficam prejudicados face àqueles outros que, para além do Serviço Nacional de Saúde, têm meios económicos para aceder a outras respostas. Este programa que hoje apresentamos é um programa, como diz o próprio título, que visa dar uma resposta urgente, imediata, a vários desses problemas, dificuldades e constrangimentos, mas falo também ao nível estratégico e estrutural, começando por resolver várias das questões que têm, ao longo dos anos, acumulado também a dificuldade de acesso aos cidadãos. Nós atuamos, portanto, em três grandes dimensões. A dimensão da urgência, a dimensão da definição e afirmação de medidas de prioridade e a dimensão das transformações estruturais. O nosso propósito, o nosso objetivo, aquilo que vamos procurar obter como resultado é qualificar e esgotar toda a capacidade disponível no Serviço Nacional de Saúde. A base do nosso programa, a base do nosso sistema de saúde é o Serviço Nacional de Saúde. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O Serviço Nacional de Saúde precisa de melhor gestão, precisa de investimento nos seus recursos humanos, técnicos e físicos. Este programa visa agilizar e conciliar aquilo que é melhor gestão com o aproveitamento de todos os equipamentos, instrumentos e recursos humanos, todos os profissionais de todas as áreas que prestam serviço no Serviço Nacional de Saúde. Mas, como sabem, este Governo não faz da gestão da área da saúde uma questão ideológica. A saúde não é disponibilizada, em termos de acesso aos cidadãos, com nenhum fundamento ideológico. Nós estamos preocupados não é na ideologia, é na pessoa, é no cidadão. É na necessidade que muitas mulheres e homens, muitas crianças e jovens, muitos idosos sentem em ter uma resposta do Estado quando têm um problema de saúde diante de si. Este programa, por isso, este plano de emergência e transformação na saúde, repito, vai esgotar até ao limite daquilo que é possível a capacidade do Estado, seja no aproveitamento dos recursos humanos, seja no aproveitamento de todas as unidades de saúde. Mas há uma coisa que nós queremos também fazer. Quando essa capacidade se esgotar, os cidadãos não podem ficar privados do acesso aos cuidados de saúde que precisam e que merecem. E por isso este Governo vai, em regime de complementaridade, contar com o setor social e o setor privado para, dentro da função e missão do Serviço Nacional de Saúde, dar uma resposta aos cidadãos. Isso está plasmado
neste programa e é uma forma de nós aproveitarmos em Portugal toda a capacidade instalada e todos os recursos que temos à nossa disposição. O programa tem 5 eixos estratégicos, tem 16 programas transversais e tem também mais de 50 medidas concretas, que se dividem, como disse há pouco, em 3 grandes dimensões. As mais urgentes, aquelas que correspondem às prioridades da ação nos próximos meses e nos próximos anos, e aquelas que são verdadeiras transformações estruturais para podermos ter um melhor desempenho nos próximos anos de todo o sistema de saúde, porque há coisas que não se resolvem num curto espaço de tempo. Esses eixos são 5, como disse, e são, resumidamente, os seguintes. Em primeiro lugar, uma resposta a tempo e horas. Um combate àquelas que são as listas de espera que excedem a resposta máxima garantida. Nós queremos, neste contexto, dar prevalência a uma área específica, a oncologia. É um processo que já está em curso e que a Sra. Ministra poderá, dentro de alguns momentos, aprofundar. Queremos menos tempo de espera para consultas, queremos menos tempo de espera para cirurgias e queremos, sobretudo, mais humanismo, mais compromisso do Estado com os problemas mais graves de saúde que atingem as pessoas. O segundo eixo, bebés e mães em segurança. Uma prioridade à ginecologia e obstetrícia e à tranquilidade que queremos dar em Portugal a todas as famílias e às mães e aos bebés em particular. Não nos conformamos com uma circunstância em que muitas famílias e muitas mães não sabem aquilo que é a unidade de saúde a que devem dirigir-se quando têm um problema. Queremos que esse drama não atinja aquelas mulheres e famílias que se confrontam com ele e as outras que, não estando naquela ocasião confrontadas com esse problema, têm no seu pensamento a possibilidade de vir a estar. O que gera um sentimento de intranquilidade e de insegurança que queremos combater. O terceiro eixo, cuidados urgentes e emergentes. A requalificação dos nossos serviços de urgência, uma melhor gestão da nossa capacidade, uma maior celeridade no atendimento nas suas várias dimensões aos utentes que se dirigem às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Em quarto lugar, saúde próxima e familiar. Um dos grandes problemas que temos no Serviço Nacional de Saúde é a falta de resposta no âmbito da medicina familiar. Muitas vezes centrada na circunstância de termos mais de 1.700.000 portugueses sem médico de família. A Sra. Ministra da Saúde irá detalhar a nossa estratégia neste ponto. Mas quero adiantar que, exatamente a pensar na pessoa, no cidadão em concreto, que carece de uma resposta, para além do reforço dos médicos de família no Serviço Nacional de Saúde, nós vamos encontrar respostas que deem àqueles que precisam de uma consulta de medicina familiar exatamente a resposta que necessitam. Mais do que nesta primeira fase ter um médico de família atribuído, que procuraremos dar a todos os cidadãos, o que nós queremos mesmo é que ninguém deixe de ser atendido por um profissional de medicina familiar na altura em que procura precisamente ter essa resposta. E, finalmente, quinto eixo, saúde mental. É, nesta área, uma necessidade transversal. Já tivemos ocasião, aliás, quando na semana passada apresentámos as medidas na área da juventude, de falar do reforço também dos cuidados de saúde mental na nossa rede de ensino pública, como de resto fizemos também na área da nutrição, mas neste programa de emergência e transformação na saúde damos um especial destaque, vamos procurar contratar mais psicólogos e dar, efetivamente, mais oferta de cuidados de saúde mental. Quero, nesta ocasião,
dizer às portuguesas e aos portugueses que não temos nenhuma pretensão de vender a ilusão de que amanhã, nas próximas semanas, nos próximos meses, todos os problemas, que são muitos, profundos, estruturais, no Serviço Nacional de Saúde vão ser resolvidos. É preciso falar verdade. Há muita coisa que só se resolve com tempo, que só se resolve na sequência dos resultados que nós queremos atingir já neste programa de emergência e transformação. Mas se, com verdade, lhes dizemos que muitas respostas necessitam de tempo, também vos queremos dizer que muitas outras, aquelas que estão ao nosso alcance, todas as que estão ao nosso alcance, vão ter uma resposta urgente, vão ter uma resposta imediata, algumas até já estão em execução, mesmo antes da aprovação desta nova estratégia para a política de saúde em Portugal. Sei que muitos utilizam o Serviço Nacional de Saúde como uma bandeira política. Nós utilizamos o Serviço Nacional de Saúde como um instrumento para dar resposta às necessidades dos cidadãos. Quero que os portugueses confiem no Serviço Nacional de Saúde. Vão ter razões para confiar no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é a base do nosso sistema de saúde, vai funcionar focado nos seus recursos humanos e nos seus equipamentos, vai funcionar também em complementaridade com o setor social e com o setor privado, porque o nosso programa é pensar primeiro nas pessoas. Primeiro nas pessoas. Primeiro nas pessoas. Tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde. Muito boa tarde. Cabe-me agora dar mais detalhes na sequência daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro já referiu, sobre o plano de emergência e transformação na saúde. De onde é que partimos? É muito importante perceber de onde partimos. Alguns números apenas, depois terão com certeza a apresentação. Nós temos neste momento inscritos para cirurgia, ou seja, a lista de espera para cirurgia, são mais de 266 mil pessoas. 74 mil, mais de 74 mil acima dos tempos máximos de resposta garantidas. E, dentro destes, temos 9.374 doentes oncológicos acima dos tempos máximos de resposta garantida. Esta é uma preocupação, como vão ver, absolutamente fundamental do nosso plano. Mas temos também mais de 65 mil doentes não oncológicos que estão acima dos tempos máximos de resposta garantidos, à espera de serem atendidos em áreas tão importantes quanto a ortopedia, a cirurgia geral, a otorrinolaringologia e a urologia. E vejamos agora, nos mais de 891 mil inscritos para consultas de especialidade, temos mais de 454 mil consultas de especialidade que estão acima dos tempos máximos de resposta garantida. E destes, há mais de 10 mil que são considerados muito prioritários. Continuando um pouco naquilo que é o contexto, que nos leva também ao plano de emergência, naquilo que são as medidas de urgência, temos mais de 2 mil situações sociais em internamento hospitalar, como todos sabem. E temos também mais de 6 milhões de casos nas urgências e cerca de 37%, 2,3 milhões, são casos daquilo que nós chamamos a pulseira azul e verde, ou seja, casos que merecem a nossa atenção, casos que precisam de ser atendidos, mas que não precisam de hospitais complexos, de fim de linha, de equipas muito diferenciadas. Essas são e devem ser, há muitos anos que sabemos isso, reservadas para as situações mais complexas. 40% das urgências na área da obstetrícia e ginecologia são referidas apenas à ginecologia. E 85 mil, mais de 85 mil, quase 86 mil nascimentos em Portugal, dos nascimentos que temos em Portugal, reparem que 77% ainda são realizados no sistema público, ou seja, no Serviço Nacional de Saúde.
Como já disse o Sr. Primeiro-Ministro, temos mais de 1,7 milhões de utentes que não têm médico de família atribuído e temos a questão da saúde mental, apesar de um programa que está em desenvolvimento, com sucesso, mas, na verdade, a prevalência anual de perturbações psiquiátricas na população portuguesa é de 22,9% e é maior na comunidade. E também a população com depressão crónica em Portugal é superior 12,2% àquilo que é a média da União Europeia, que é 7,2%. Por isso, o enquadramento que este plano não podia nunca deixar de ter, exatamente como já foi referido, é feito de medidas que são urgentes, naqueles 5 eixos que já ouvimos, têm que ser muito rápidas, têm que ser feitas nos próximos 3 a 6 meses e depois temos, naturalmente, medidas que também são prioritárias, que também nos próximos 6 meses, muitas delas terão que estar em desenvolvimento e aquelas que são as medidas mais estruturais, conforme já foi referido. Porque, reparem, não é possível, e todos sabemos disso, o tempo é importante, a organização, quando pegamos nas medidas urgentes e que merecem uma resposta imediata, como é o caso das listas de espera em oncologia, percebemos que não podemos só responder àqueles que estão hoje à espera. Temos que nos preocupar com aqueles que não vão poder ficar à espera. E por isso temos que criar um sistema que logo em si mesmo cria uma organização diferente, um estímulo diferente, uma mobilização dos profissionais diferente, uma utilização das nossas infraestruturas diferentes para garantir efetivamente que nenhum português ou portuguesa, nenhum residente em Portugal, de facto com um problema oncológico que precisa de uma resposta, fica à espera. E, por isso mesmo, o plano que aqui vos trazemos é essencialmente, no fundo, fundamentado em 2 áreas essenciais. Estão presentes em todo o plano. Uma é, naturalmente, a resposta às pessoas, como já foi dito, e a valorização dos profissionais. E eu diria a valorização dos profissionais. Porque sem profissionais de saúde, sem equipas de saúde, sem todos eles, todos, sem exceção, não há nem plano de emergência, nem Serviço Nacional de Saúde, nem Sistema de Saúde. Como é que chegámos a este plano? Como é que ele foi feito? Há, de facto, uma task force que foi nomeada para esse efeito, mas o que fizemos foram muitas sessões de trabalho durante este tempo. Foram consultadas mais de 167 instituições e aí discutimos os problemas e os desafios mais emergentes e as medidas concretas e acionáveis em resposta aos desafios identificados. De tudo o que ouvimos, de todas as participações que nos chegaram, identificámos então estes 5 eixos estratégicos que já foram referidos. E, no âmbito destes 5 eixos estratégicos, mais uma vez repito, tipificámos as medidas em urgentes, com resultados até 3 meses, em prioritárias, resultados preferencialmente até ao final do ano 2024 e estruturantes, resultados nos próximos 2 anos. São 16 programas transversais, são 54 medidas. Queria dizer-vos também que será, na próxima semana, nomeada uma comissão de acompanhamento deste programa, independente, e também poderão ter, a partir de meados de junho, o máximo em final de junho, passaremos a ter uma página no Portal da Saúde, onde podemos ir acompanhando todos, cidadãos, os senhores jornalistas, toda a comunidade, poderemos ir acompanhando medida a medida a evolução em termos dos indicadores que estamos aqui a apresentar. Eu iria, portanto, clarificar um pouco mais, vou passar esta parte para entrar dentro dos aspectos muito concretos dos eixos estratégicos. Na resposta a tempo e horas, que já foi apresentada, no fundo, a recuperação das listas de espera, a nossa principal preocupação foi acabar com as listas de espera nos doentes com cancro. E por isso criámos um programa que já está a funcionar desde exatamente há 3 semanas. Ou seja, chama-se OncoStop 2024, para o ano 2024, portanto, termina este OncoStop, termina no final do ano e pretende regularizar a lista de espera para cirurgia oncológica.
A nossa meta é em 3 meses, apesar de se meter o verão, e como sabem o verão é sempre um período mais complexo em termos da organização das equipas, até por causa das merecidas férias, mas nós estamos a ser bastante ambiciosos e as nossas equipas têm sido inexcedíveis. Este programa vai ser feito todo no Serviço Nacional de Saúde de norte a sul do país. E posso dizer-vos que daqueles mais de 9.000 doentes que estavam em espera, neste momento há mais de 1.200 cidadãos com doenças oncológicas que já foram tratados, que já foram operados e que já estão, digamos, com a sua situação a caminho da resolução. Claro que fazemos isto com recurso também a meios digitais. A linha SNS 24, que tem servido e que precisa de ser cada vez mais melhorada, está a ser naturalmente reforçada, até porque no segundo eixo, e vamos já ao segundo eixo, bebés e mães em segurança, a linha de saúde 24 vai ter uma especificidade que se chama exatamente SNS Grávidas e que vai funcionar da seguinte forma. Quando uma grávida no seu percurso normal da sua gravidez, sente necessidade de, numa situação de urgência que a grávida percepciona como sendo uma situação de urgência, recorrer ao serviço de saúde, liga para esta linha e, de imediato, depois de uma triagem para percebermos que tipo de situação ali temos, naturalmente, é encaminhada para a maternidade, o bloco de partos, que naquele momento está disponível, ou seja, não está todo ocupado, mais perto da sua residência. Isto é muito importante para que as pessoas não se sintam, de alguma maneira, perdidas. Isto é, de facto, aquilo que nós atribuímos como uma das medidas prioritárias dentro do Serviço Nacional de Saúde e, para isso, temos um incentivo próprio. É um incentivo que muito em breve vai ser publicado através de uma portaria onde vamos, de facto, dar mais capacidade, mobilizar mais recursos, não só financeiros, mas também das nossas equipas de obstetrícia para poderem dar resposta a estas mães e a estes bebés. E também, como já foi dito, recorreremos sempre que for necessário, aliás já o fizemos no passado, recorreremos sempre que for necessário ao setor social e ao setor privado para situações não complexas. Elas estão bastante bem tipificadas. No terceiro eixo, cuidados urgentes e emergentes, é a questão que há muitos anos que todos falamos, que é a reorganização das urgências. Mas temos aprendido muito. E por isso mesmo, a prioridade é conseguirmos efetivamente tratar as verdadeiras urgências. Porque sempre que sobrelotamos as urgências com pessoas que poderiam estar a ser atendidas e, naturalmente, que somos muito sensíveis, temos de ser muito sensíveis àquilo que cada um de nós sente como urgência, mas há, de facto, pessoas que podem ser atendidas em estruturas que são centros de resposta mais rápida, menos complexa, com meios complementares de diagnóstico e que podem, de facto, evitar que haja muitos tempos de espera nas urgências dos hospitais, sobretudo dos hospitais de fim de linha e dos hospitais com mais complexidade. E, exatamente por essa razão, a requalificação da urgência, uma linha de financiamento para a requalificação da urgência, com uma particular atenção àquilo que são as urgências psiquiátricas. Eu creio que todos temos consciência que existem urgências a precisar muito de obras, de serem requalificadas, mas a área para receber os nossos doentes com problemas de saúde mental que precisam de ser compensados é uma área específica e que tem que ter uma atenção particular, tem que ter uma humanização particular, não só para os doentes, mas também para as famílias e para os profissionais. A criação dos tais centros de que vos falava, aquilo que chamamos os centros de atendimento clínico, que têm meios e equipas que podem responder às situações que não são consideradas urgências, mas que precisam de ser atendidas
em horas onde os centros de saúde já não estão disponíveis, porque já completaram os médicos o seu horário de trabalho. Ainda assim, queria dizer que nós temos hoje muitos centros de saúde abertos até mais tarde, porque os médicos e as equipas, na sua mobilização, e inclusive agora para o plano de verão, têm estado disponíveis para estar com mais tempo até abertos. E a implementação da consulta do dia seguinte, que já existe, mas que nós estamos, através das unidades locais de saúde, a intensificar ao nível dos cuidados de saúde primários. Estamos a aproximar dos dois últimos eixos, a saúde próxima e familiar, conforme ouvimos do Sr. Primeiro-Ministro. Nós queremos efetivamente dar um médico de família a todos os portugueses e que residem em Portugal, mas, mais uma vez, este é uma medida para toda a legislatura e nós sabemos que precisamos de tempo. Esta é a medida mais difícil de todas as medidas que aqui temos. E todos sabemos a dificuldade que é, efetivamente, conseguir cada vez mais atrair os nossos jovens médicos para, sobretudo, áreas como viram há pouco, Lisboa e Val do Tejo. Lisboa e Val do Tejo têm 1,2 milhões de pessoas sem médico de família. E de uma maneira muito rápida, porque já ocupei bastante tempo, dizer-vos que, para nós, há uma prioridade. A prioridade são aquelas populações mais vulneráveis, aquelas que precisam muito do médico de família ou da equipa de saúde familiar. Estamos a falar das crianças, estamos a falar das mulheres que vão ser mães, das mulheres grávidas, estamos a falar dos mais séniores, a partir dos 65, dos 75 e dos 80 anos, e pessoas com múltiplas doenças. Estes são aqueles que precisam muito de ter a sua saúde em proximidade. E por causa disso, e exatamente nesse contexto, as listas, por um lado, de médicos de família estão sempre a ser revistas, como sabem. Nós também revimos as próprias listas, perguntando às pessoas se estão ou não interessadas em ter médicos de família. É preciso dizermos que alguns de nós não têm vontade de ter médico de família e exatamente não perdem direitos, mas ficam numa chamada lista de reserva porque, na verdade, não precisam e optaram por outra solução, mas também temos, naturalmente, a necessidade aqui de contar com, ainda hoje, enfim, aprovámos globalmente, na generalidade, têm que ser ouvidos os sindicatos agora, um decreto-lei que exatamente abre mais de 900 vagas para médicos de família em todo o país. Só em Lisboa e Val do Tejo são 400 vagas. E atrair estes profissionais para os tais centros de saúde modelo B, que eu agora chamo centros de saúde de nova geração, porque são de facto os mais avançados, têm uma carteira de serviços muito ampla, de enfermagem, de reabilitação, de promoção da saúde, de rastreios, é de facto o ideal. E este efeito destes médicos que se vão agora juntar às equipas e que vão continuar estes novos centros de saúde é muito importante. Mas, naturalmente, que não vai ser suficiente ainda, não são suficientes ainda. E, por isso mesmo, tal como já foi dito, nós temos a possibilidade de, numa bolsa de médicos convencionados, que estejam disponíveis, e já temos bastantes disponíveis, que podermos tê-los, enfim, através de uma marcação digital feita no próprio centro de saúde, onde a pessoa inscrita, mas que não tem médico de família, vai naquele dia e, portanto, o próprio centro de saúde faz a marcação com o médico que estiver disponível mais perto da área de residência, são as tais bolsas de convencionados, mas também temos acordos já estabelecidos com o setor social, já ouviram falar dos bata branca, agora o modelo é um pouco diferente, eu chamo-lhe um bata branca versão 2.0, porque já tem mais alguma continuidade de cuidados, já não é só uma consulta, tem mais do que uma consulta e tem também meios complementares de diagnóstico, ou seja, análises, no fundo, que são muito importantes neste contexto. E, naturalmente, sempre a questão digital aqui, nós precisamos fazer uma transformação digital, a questão da linha de atendimento SNS 24, com aquilo a que nós chamamos um centro de saúde virtual. Um centro de saúde virtual que funciona também em teleconsulta para aqueles que preferem a teleconsulta. Muitos de nós preferem ter teleconsulta e podem fazê-la, não se calhar na primeira consulta, que muitas vezes é presencial, mas depois nas consultas seguintes. Estamos mesmo a terminar. Estamos a falar do último eixo, saúde mental.
cuidar da saúde mental. E aqui a contratação de psicólogos, como já foi dito, vamos contratar cerca de 100 psicólogos para os cuidados de saúde primários. Vamos criar um programa muito importante, uma espécie de via verde, se assim lhe posso chamar, para as forças de segurança e para os agentes de justiça. Sabemos que há muitos problemas nesta área e queremos estar ao lado das nossas autoridades. Estamos a fazer isto em estreita colaboração com o Ministério da Administração Interna e com o Ministério da Justiça. E, naturalmente, a desinstitucionalização de situações crónicas de saúde mental. Aquelas pessoas que têm muita dificuldade em ir ou para um lar ou para cuidados continuados, porque devido ao seu problema de saúde mental precisam de acompanhamento muito especial. E também neste caso reforçamos as parcerias com o setor social para conseguir, não há muitas instituições em Portugal que tenham condições para ter estas pessoas e, portanto, nós precisamos muito de reforçar estas parcerias. Dizer-vos também que aqui temos a questão das demências e queria terminar falando da questão das demências. Num país que tem, como todos sabemos, uma pirâmide etária a tender para, digamos, termos muitos séniores, não é? É muito importante que saibamos socializar a demência. A maior parte de nós, mais cedo ou mais tarde, vai ter alguém na família ou próximo com uma situação de demência. E é muito importante que tenhamos condições para acompanhar estas pessoas, não só na família, não só no próprio Serviço Nacional de Saúde, mas também em situações quando elas são mais graves e exigem mais cuidados de atendimento por equipas especializadas. E, naturalmente, colocava-me à disposição dos senhores jornalistas para alguma questão que quisessem colocar. Eu tenho uma dúvida, boa tarde. Sandra Henrique Santeirão, começava por lhe perguntar em relação à linha SNS grávidas, se é obrigatório que as grávidas liguem para a linha antes de se deslocarem à urgência. E também tenho dúvidas em relação à requalificação, se a senhora Ministra poderia explicar melhor a requalificação a nível físico, não é, de estruturas das urgências, de que falou. E a minha última questão é se esta situação atual do facto dos médicos já terem ultrapassado o limite de 150 horas extraordinárias, se poderá ou não atrapalhar, digamos assim, o vosso plano. Obrigada. Muito bem. Eu talvez comece pela última pergunta. Naturalmente que o ultrapassar das 150 horas, que é aquilo a que os médicos estão, digamos, obrigados pelo seu contrato, é algo que nos tem que a todos preocupar. E nós, naturalmente, estamos muito mais do que atentos, já estamos a desenvolver aquilo que é um modelo de incentivos para que os nossos médicos que ultrapassam as 150 horas e que estejam disponíveis, porque é preciso que eles queiram e estejam disponíveis, nós não podemos obrigar as pessoas a fazer mais horas do que aquilo que elas se sentem capazes de nos dar. Mas se tiverem essa vontade e se tiverem essa possibilidade, estamos a criar um sistema de incentivos que em tudo é semelhante, tem algumas semelhanças com alguns sistemas que já tivemos, nomeadamente um pagamento a partir de um determinado volume de horas, um pagamento adicional, mas também estamos a estudar outras formas inovadoras de poder remunerar essa vontade e essa mobilização dos profissionais. Preocupa-nos e, por isso mesmo, estamos a ser muito rápidos e, na próxima semana, seguramente que teremos uma solução para apresentar aos nossos médicos, também aos nossos enfermeiros, que é uma situação diferente, mas que também fazem parte das equipas naturalmente, e dizer-vos que em tudo isto, aquilo que nos tem chegado sempre por parte dos sindicatos e das ordens profissionais e das associações profissionais é sempre muito bem-vindo, porque é a partir daí que percebemos que tipo de incentivos é que podem efetivamente colher positivamente da parte dos profissionais. Relativamente à requalificação das urgências, nós de facto temos vindo a fazer obras, eu vou-lhe chamar assim, em algumas urgências, e há urgências no país que já estão, nomeadamente no Norte, que já estão muito bem requalificadas e organizadas. Mas, por exemplo, em Lisboa e Val do Tejo, temos ainda, e não só, Alentejo, Algarve, temos situações que necessitam da nossa
nossa intervenção, do nosso apoio. E tal como aconteceu com os blocos de partos, se bem se recordam, em que houve uma linha de financiamento central a partir do Ministério da Saúde, com candidaturas, naturalmente, depois revisitadas com projetos de engenharia e arquitetura, assim o faremos, exatamente para aqueles que mais precisam poderem requalificar a sua urgência e, como dizia, com um enfoque particular, isto é muito relevante para quem se vai candidatar, com um enfoque particular naquilo que é a proposta para, digamos, a saúde mental em situação de urgência. E creio que a primeira pergunta que me fez, e peço, em relação às grávidas, se têm que ligar obrigatoriamente para a linha. Nós faremos uma campanha, o mais depressa possível, para que as nossas grávidas percebam que, se ligarem para a linha, vão obter a confiança e a segurança que precisam para saber exatamente onde se dirigir. Mas sabemos que pode não acontecer assim. Sabemos que a grávida pode não ligar para a linha, porque de repente não se sente bem e, obviamente, vai procurar no primeiro hospital, naquele que está mais perto. A gravidez é um momento muito delicado, vai procurar apoio. E, nesse caso, naturalmente, que os serviços de urgência, os hospitais, estarão orientados no sentido de pedir, através exatamente da linha, eles próprios, de saber onde é que aquela senhora se deve deslocar e garantir que o transporte é feito, dependendo da situação que a pessoa tem, naturalmente, que a senhora tem, nem condições de total e absoluta segurança. Olá, boa tarde. Alexandre Abrantes Neves, da Renascença. Tenho algumas perguntas, se calhar vou seguir a ordem da sua apresentação também para não nos perdermos. Sobre o programa Oncostop, eu peço-lhe mais alguns pormenores sobre ele. De facto, têm saído algumas notícias sobre uma valorização financeira também para os médicos. Pedia que esclarecesse essas questões. Depois, falou dos centros de atendimento clínico. Pedi-lhe também mais alguns detalhes, onde é que se vão situar, o que é que vai configurar uma situação a ser tratada por esses novos centros. Falou também de 900 vagas para médicos de família e eu pergunto-lhe, se elas não forem preenchidas, qual é que é o plano do Governo para conseguir prosseguir com os objetivos deste programa aqui hoje apresentado. E, por fim, não abordámos aqui no eixo 3 as medidas... Não, peço desculpa, no eixo 1, as medidas prioritárias sobre o programa cirúrgico para doentes não oncológicos, em que se fala da redução das listas de inscritos em cirurgias acima dos tempos máximos de resposta garantidos. Saíram algumas notícias hoje sobre o fim dos vouchers. Pergunto-lhe se confirma de facto que eles vão acabar. Em campanha eleitoral, a Aliança Democrática e o Sr. Primeiro-Ministro prometeram que, excedido 1 hora do prazo do tempo de espera, os utentes seriam contactados com a resposta que o Serviço Nacional de Saúde lhe daria. Pergunto-lhe então se de facto a resposta continua ou não continua a ser o voucher, como é que os doentes são contactados, continua a ser por carta ou se é pela linha SNS 24. Tocando ainda na linha SNS 24, e uma última pergunta, eu depois vou recordando se for preciso. Se calhar é melhor uma a uma, e eu já não me lembro da primeira, mas não faz mal, vai-me ajudar de certeza. Muito bem. Pergunto-lhe só, e até se calhar começamos por aqui, qual é que será então o reforço da linha SNS 24, tendo em conta que terá muito mais competências do que tinha até agora. Obrigado. Então posso começar por esse e depois vou pedir ajuda ao Sr. Jornalista para me ir guiando pelas outras, porque eu não trouxe maneira de apontar. Muito bem, obviamente que a linha SNS 24 vai estar reforçada enfim, como sempre fazemos. Deixe-me dizer-lhe, durante a pandemia reforçámos a linha SNS 24. Quando chegamos a momentos de pico, sobretudo no inverno, até mais no inverno do que no verão, reforçamos a linha SNS 24. Como sabem, com profissionais diferenciados. Temos enfermeiros, temos farmacêuticos a trabalhar na linha, por vezes até estudantes de medicina já dos últimos anos e, naturalmente, que aqui também, na linha que vamos dedicar às nossas grávidas, teremos profissionais qualificados, mas acima de tudo os senhores sabem que nós trabalhamos com algoritmos baseados na evidência científica para podermos fazer o encaminhamento, é assim que funciona, não é? A área, tudo o que se faz de forma digital, para poder fazer esse encaminhamento. E por isso sim, a resposta é, haverá reforço da linha SNS 24 para poder dar uma resposta especial às nossas grávidas.
A outra questão que me tinha colocado tinha que ver com, eu vou tentando lembrar, as listas de espera não oncológicas, ou seja, todas as outras, o que é que vai acontecer? E fez-me uma pergunta, então agora já não vai haver vouchers? Eu creio que se estava a referir àquilo que nós, enfim, chamamos de... é uma sigla, eu peço desculpa, mas eu vou já explicar, que é SIGIC, ou seja, no fundo, o que acontece hoje, e não podemos de um dia para o outro abandonar um sistema e passar para o outro sistema que vai ser o SICA, o que acontece hoje é que, é verdade, quando o doente excede ou está perto de exceder o seu tempo máximo de resposta garantida, recebe uma carta. Recebe uma carta em casa a dizer já excedeu o tempo, pode escolher ir para aqui, para ali, enfim. Nós aprendemos muito nos últimos anos com esse sistema e sabemos hoje onde é que ele funciona melhor e porque é que ele tem deixado de funcionar nos últimos anos. E no fundo, o novo programa, não é, se quiser, de vouchers, são vouchers digitais, são vouchers telefónicos. Aquilo que nós vamos fazer é, a partir de um call center central, desculpem o estrangeirismo, a partir de um centro de contacto do SNS 24, dizer à pessoa que se aproxima do momento em que precisa de ter a sua resposta, tem aqui à escolha, portanto, faz parte de um hospital X, e nós teremos que saber, teremos que dizer à pessoa, pode ser operada neste hospital, pode ser do sistema público, posso-lhe dizer que no Oncostop, que nós vamos tratar todos os doentes oncológicos no sistema público, houve hospitais que ficaram com doentes que não eram os seus doentes, eram doentes do outro hospital público da mesma região. E aqui vai acontecer o mesmo. Os hospitais públicos que tiverem vaga, os hospitais privados que tiverem vaga e convenção connosco e os hospitais também das Misericórdias que tiverem vaga e convenção connosco. A pessoa vai poder escolher, porque, como sabem, de acordo com a lei, há liberdade de escolha. Aqueles que preferirem ficar na mesma, no seu hospital, porque há muitas pessoas que querem ficar no seu hospital e que preferem esperar. Na área oncológica é algo que nós não vamos poder, não vamos poder assumir. Nós temos mesmo de conseguir encontrar uma solução na área oncológica para as pessoas. Relativamente às outras questões que me colocou, eu peço desculpa, mas agora já não me lembro das três primeiras. Sobre as 900 vagas para novos médicos de família. Muito bem. Essa pergunta, muito obrigada por eu ter feito. 900 vagas. Naturalmente, 900 vagas são quase 40% acima das vagas dos recém-especialistas. Mas porquê é que nós temos tantas vagas este ano? Em primeiro lugar, porque, de facto, elas são distribuídas pelo país e quisemos dar a possibilidade a todos os médicos de medicina geral e familiar, aos nossos jovens médicos, de poderem escolher exatamente as zonas onde se querem instalar para fazer o seu projeto de vida. Por outro lado, é verdade que estas vagas podem também atrair alguns médicos que, entretanto, por razões diversas, tendo saído do país ou tendo ido para o sistema privado ou para outro sistema a trabalhar, ou que estejam a trabalhar em regime de convenção, podem ver agora atração nestes novos centros de saúde, os tais modelo B, que têm, digamos, condições remuneratórias muito diferentes. E essa é a razão das 900 vagas, e digo-lhe que nós temos uma grande expectativa que estas vagas sejam mesmo atraentes para os nossos jovens médicos. Não me lembro das outras duas primeiras e peço desculpa por isso. Também para explicar melhor o que é os centros de atendimento público. Pronto, eu vou tentar ser muito rápida, sabe, mas vou tentar mesmo ser sintética. Relativamente, o que é que o Governo... Foi aquilo que eu disse. O Governo, o que fará é, no fundo, tem várias alternativas. Todos aqueles que não conseguirem ser incluídos agora nos novos médicos de família poderão aceder a bolsas de médicos de família, poderão aceder aos contratos, aos acordos que temos com o setor social e com o setor privado e também a uma modalidade que nós vamos lançar, que está no nosso programa e que está na lei há muitos anos, que são os centros de saúde modelo C. Relativamente à questão do Oncostop 2024, o modelo de incentivos está publicado já. É uma portaria que define que por cada caso tratado, a equipa recebe um incentivo financeiro. Toda a equipa.
toda a equipa que trata o doente. Não é só o médico, não é só o enfermeiro, é o anestesista também, que é médico, portanto, é toda a equipa que trata o doente. E creio que respondia quase... os centros de maior proximidade para as situações de urgência. Estes centros vão ter química seca e algumas análises para resposta rápida e vão estar localizados nesta primeira fase, nas próximas semanas, vão estar localizados no Porto e em Lisboa. Boa tarde, Hugo Maduro da SIC. Eu queria perceber como é que vão funcionar as bolsas de médicos, o reforço um bocadinho da questão anterior e mais do que percebermos como é que funciona, que já percebi que há uma marcação digital, que os centros de saúde fazem a marcação. Queria perceber como é que pretende angariar, não me ocorre verbo melhor, clínicos para esta bolsa, tendo em conta que mesmo o setor social e privado às vezes tem dificuldades, há muitos médicos a aposentar-se e por isso é como é que pretende resolver esta questão. Queria também aproveitar a presença do Sr. Primeiro-Ministro e pegando algo que a Sra. Ministra disse, falou que a questão dos médicos de família era difícil para todos os portugueses e que referiu o horizonte da legislatura. Eu queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se é este o compromisso do Governo, médico de família para todos os portugueses até 2028. E aproveitando mais uma vez que o Primeiro-Ministro começou a apresentação do plano, fazer uma questão rápida à margem, que é o RASI foi conhecido ontem. A criminalidade violenta e também a corrupção está a aumentar. Queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, já falou disto há uns dias, o relatório ainda não era conhecido, se o Governo tem em mente fazer alguma coisa para mudar os números que conhecemos ontem à noite. Obrigado. Muito obrigada pela pergunta, porque nos ajuda muito, pelo menos a primeira parte, que é para mim, a outra não é, que nos ajuda muito a reforçar mais uma vez a questão do médico de família para todos. Se calhar vamos nos repetir um bocadinho, mas eu acho que é importante continuarmos esta conversa e vamos continuá-la ao longo de vários meses. Nós temos uma estratégia que tem vários momentos e várias etapas. Os médicos de família que agora vão entrar para o sistema e que vão ser, digamos, contratados, terão novas listas. Se não conseguirmos, e não vamos conseguir, num primeiro momento, que todas as pessoas prioritárias que eu já defini antes, aqueles que mais precisam, tenham o seu médico de família, esta bolsa a que me refiro é uma bolsa de médicos, tal como hoje acontece noutras áreas, que não são contratos de tempo inteiro com os médicos, são contratos de horas de disponibilidade, de agenda. Ou seja, eu sou médico, sou profissional liberal, posso trabalhar noutras entidades, mas há uma parte dos meus dias, há uma parte do meu dia que eu tenho umas horas e que não me importa fazer parte dessa bolsa para ver mais alguns doentes. Isso já hoje acontece e é exatamente isso que nós vamos fazer no sistema público, isso já é feito no privado, nós faremos da mesma maneira até conseguirmos, como disse, garantir que todos aqueles que precisam e depois toda a família, porque o conceito de médico de família é esse mesmo, é abrangida por esta carteira de serviços de saúde familiares. Penso que respondi a tudo, a última pergunta não era para mim, portanto, eu acho que neste momento, se me dessem licença, agradecendo mais uma vez a oportunidade, deixava agora.